Boa tarde, a graça e a paz. Mais uma sexta-feira, juntos aqui no meio-dia com a Dani, sempre pontualmente ao meio-dia, toda sexta-feira, uma palavra vindo dos céus, ministrada na minha vida para que eu possa ministrar na sua, amém? E o tema de hoje é: pense como um vencedor. Esses dias eu, sendo ministrada pelo Senhor, e eu estava meditando sobre a importância dos nossos pensamentos, amém? Como que os nossos pensamentos podem ou não nos levar para o caminho do nosso milagre. E aí, nessa tarde hoje, eu quero ministrar na tua vida aquilo que o Senhor tem ministrado na minha. Afinal de contas, a gente tem tido pensamentos vitoriosos ou os nossos pensamentos nos últimos acontecimentos ou nesse momento da nossa vida têm sido pensamentos não de vitória, mas pensamentos de derrota. Então, nessa tarde de hoje, eu quero te fazer uma pergunta: como andam os teus pensamentos? E antes da gente começar essa live, começar essa ministração, eu te convido a compartilhá-la com o maior número de pessoas. Mamãe também ama você, tá, meu amor? E vamos botar fogo nessa seara. Bora parar pra pensar. Eu tenho tido pensamentos, a minha mente tem sido voltada para coisas de vitória, ou os meus pensamentos só me levam para o caminho da derrota? Talvez você esteja pensando, mas afinal de contas, o que seriam pensamentos vencedores? O que faz que eu tenha uma mente vencedora? O que faz com que eu tenha ou não essa mente de vitória? Bora pro dia a dia, para aquilo que é prático da vida? Hoje, os teus pensamentos têm sido de: eu viverei o milagre? Ou tem sido pensamentos de: eu não sei se o milagre vai chegar? Será se ele vai chegar? Será se eu serei alcançado pelo extraordinário de Deus? Será se eu vou receber aquilo que o meu coração tão almeja? Será se eu vou viver o melhor dessa terra? Será se um dia eu vou poder abrir os meus lábios e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor? Ou dizer: a glória da segunda casa é de fato muito maior do que a primeira? Hoje eu te faço essa pergunta: você tem tido pensamentos de que eu vou vencer? Ou você tem tido os pensamentos de: será se eu vou vencer? Será se isso vai resolver? Será se Deus vai brandar na minha vida? Será se o milagre vai me alcançar? Será se eu vou viver o melhor dessa terra? Será? O que tem tomado a tua mente? O que tem permeado o que se passa dentro de você? Pensamentos de: eu sou em Cristo Jesus mais do que vitorioso. Ou: ai de mim, eu não sei se o milagre me alcança. A ministração de hoje tem como base Romanos capítulo 8, versículos 37 ao 39. Quando Paulo vai dizer assim no versículo 37 de Romanos 8: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você consegue entender a profundidade desse versículo de Romanos 8, 37? Paulo está dizendo para mim e para você: em todas, mas em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Aqui Paulo não está dizendo que eu e você somos vencedores por nós mesmos, por aquilo que podemos fazer, dizer, agir, mas por aquele que nos amou acima de tudo. O dia que a gente tem a compreensão que não vai ser dada a vitória a mim por aquilo que eu faça, mas por aquilo que eu creio, a gente entende esse versículo. De novo, não é sobre não sentirmos,
Ontem à noite eu estava numa live fechada com alguns alunos. Nós estávamos fazendo um momento de mentoria em grupo e alguém colocou uma questão aonde dizia assim: mas poxa, se eu amo meu marido, então significa que eu não estou restaurada? E aquilo me assustou, eu confesso para vocês. E a pessoa disse: não, é porque me disseram que se eu amar meu marido, Deus não restaura a minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por quem você luta as tuas guerras? Por quem você se coloca no fronte? Por quem você vai até a batalha? Por quem você se levanta para ser um vitorioso, uma vitoriosa? Eu e você fazemos tudo isso por aqueles que amamos. Então é inadmissível, incompreensível e muito questionável alguém que fale de restauração e diga para você: não ame seu marido, não ame sua esposa, não ame seus filhos. Ame. Somos seres formados de corpo, alma e espírito, e a alma, ela tem sentimentos, ela sente as coisas. E respondendo a ela, eu disse assim: preste atenção. Todas as vezes que nós estamos vivendo o processo para que o propósito aconteça nas nossas vidas, nós somos levados ao deserto. Não foi diferente do que aconteceu com Jesus às vésperas da crucificação. A palavra vai dizer que ele foi levado pelos anjos para ser tentado no deserto. E a primeira coisa que acontece com Jesus quando ele é colocado no deserto é que ele sente. Eu e você vamos sentir, amém? De novo, talvez eu esteja até sendo chata, sempre falando a mesma frase, mas é uma realidade. Não é sobre não sentir, eu e você vamos sentir. Mas é sobre o que eu faço com aquilo que eu sinto. Jesus sentiu, e qual foi a primeira coisa que ele sentiu? Fome. Mas como é que ele combateu aquela fome física? Aquilo que o corpo estava sentindo. Satanás diz para ele: deixa que eu transformo tudo isso aqui num grande banquete para ti. Só me adora. E o Senhor disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que vem da boca de Deus. Você consegue entender que nós vamos sentir? Então não espere ter pensamentos vitoriosos, porque você não vai sentir. Você vai sentir saudade, você vai sentir tristeza, você vai sentir felicidade, você vai sentir ansiedade, você vai sentir. Mas o que eu faço com aquilo que eu sinto? Então eu transformo em bons pensamentos ou eu transformo em pensamentos de derrota? O que você tem feito com aquilo que você sente? Deixa eu falar algo para você. Vitoriosos são aqueles que conseguem transformar seus pensamentos. Aquilo que está sentindo, que está doendo, eu entrego e transformo isso em bênção. O que você tem feito? Teus pensamentos são de um vencedor, de uma vencedora, ou são pensamentos de alguém que já entregou os pontos, já perdeu, se colocou no lugar da vítima e acha que não tem mais jeito? Deus não divide sua glória com ninguém. Todas as vezes que você depositar a tua confiança sobre você mesmo ou sobre alguém, todas as vezes que você depender de outras pessoas e não de Deus, aí nos perdemos. É quando o cansaço vem, a apatia vem, o desinteresse vem, o desejo de desistir vem. De novo, não é sobre não sentir, nós vamos sentir. Conversinha fiada, quem diz que você não pode sentir. Ah, então se você está sentindo saudade do seu marido, você está sentindo saudade da sua esposa, você não está restaurado. Meu bem, você é um ser que sente, eu também. Mas sabe o que eu faço com aquilo que eu sinto e me custa muito? Eu entrego no altar do Senhor como oferta pacífica e suave. Da mesma forma que Abraão entregou o seu filho tão amado, tão desejado, prometido.
promessa cumprida na vida dele. Mas quando o Senhor disse para ele, tu amas mais ao teu filho ou a mim, ele não tentou barganhar com Deus. Ele foi de maneira obediente ao lugar do sacrifício. Mas quando ele deitou sobre o altar, aquilo que mais custava a ele, aquilo que mais fazia ele sentir, o Senhor disse assim, não é o menino que eu quero. O que eu quero é o teu coração, e agora tu me provastes que tu me amas acima de todas as coisas. O que Deus quer de mim, de você, é esse amor acima de todas as coisas. Ele não pediu que nós não amássemos outras pessoas. Ele só disse que ele tinha primazia. O segundo mandamento é ama teu irmão como a ti mesmo. Muito cedo eu aprendi uma frase com meu pai que levou um tempo para que eu a compreendesse. E eu cresci o meu pai dizendo a seguinte frase: ninguém ama o outro mais do que a si mesmo. E eu não conseguia compreender por que ele falava isso. Hoje, com uma fé muito mais madura, já sendo uma mulher adulta, eu entendo o que ele queria dizer. Ninguém dá para o outro aquilo que está vazio em si. Você não tira nada de um pote vazio. Para que eu possa amar o outro, eu preciso primeiro amar a Deus, segundo me amar. Aí eu consigo dar ao outro aquilo que está transbordando dentro de mim. E hoje eu te pergunto, o que tem transbordado dos teus pensamentos? Eu e você precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que passa sobre a nossa mente. Os nossos pensamentos vão nos influenciar para boas ou más ações. Quantas vezes você criou verdadeiros diálogos na tua mente para ser reativo àquilo que te fizeram? Mais cedo eu estava assistindo uma ministração onde o pastor Luciano Subirá dizia assim: as pessoas casam desejando apenas receber e esquecem que é uma via dupla de dar e receber direitos e deveres. Você já viu alguém brigando porque não cumpriu os deveres? Você só vai ver as pessoas brigando porque não receberam os seus direitos, mas esquecem que também não entregaram seus deveres. Sim ou não? Casamos já adoecidos, achando que o outro precisa sanar todas as minhas dores, ele precisa adivinhar meu pensamento, ele precisa trazer para mim aquilo que me faltou a vida inteira. Ninguém é capaz de fazer isso. Ninguém. Você não é capaz de completar emocionalmente o teu cônjuge como ele também não a você. Só tem um que pode fazer isso, é o Senhor. Há um buraco dentro de nós que só é preenchido pelo Espírito Santo dele. Mas nós queremos achar coisas e pessoas que possam preencher esse vazio. E esse vazio não é preenchido nem por coisas, nem por pessoas. E aí hoje eu te pergunto, a tua mente tem sido uma mente vitoriosa ou uma mente perdedora? Porque aquilo que a minha mente me guiar é para esse lado que eu vou seguir. A palavra diz que eu preciso todos os dias, renovar a minha mente em Cristo Jesus. Ontem eu dividi um testemunho. Sim, quer dizer, pra mim não era simples porque eu não tinha como resolver, amém? Eu e o Daniel essa semana tínhamos um compromisso financeiro muito grande e nós não tínhamos esse recurso. E eu comecei a ficar preocupada, inquieta, não conseguindo dormir, ansiosa, irritada, porque eu não via pela força das minhas mãos nenhuma solução para resolver esse compromisso que nós temos. E aí eu disse, bom, aquilo que eu prego eu preciso também viver. Eu fui orar e dizer, Senhor, todas as possibilidades de recursos que nós poderíamos alcançar com as nossas mãos estão aqui. Agora eu preciso da tua provisão. E eu comecei a adorar o Senhor. Comecei a adorar e a semana foi transcorrendo e portas foram se abrindo.
Eu sei que nós estamos chegando ao fim dessa semana com o recurso necessário. Ontem à noite, quando eu contava esse testemunho, eu disse, eu não sei nem como esse dinheiro chegou. A única certeza que eu tenho é que não é ilegal nem ilícito. E aí, quando o Senhor disse, tá aqui a provisão, tá aqui, tô te entregando. Aquilo que você me pediu tá aqui. Na hora eu agradeci, louvei o nome do Senhor, disse que aquilo que eu não posso, Ele faz, porque cabe a Ele o fazer e o realizar. Depois que eu agradeci, aí eu fui me deitar. Adivinha o que Satanás começou a lançar setinhas na minha mente? Esse mês vocês conseguiram, e mês que vem, como vai ser? Como é que vocês vão se virar mês que vem? Porque mês que vem vocês também não têm o recurso. E na hora bateu uma preocupação e eu disse, meu Deus, e mês que vem? Mas na mesma hora que a preocupação e a ansiedade quis tomar conta dos meus pensamentos, eu repreendi. Porque hoje eu entendo o que é ter pensamentos vitoriosos. Eu repreendi, disse Satanás, da mesma forma que o meu Deus, esse mês, trouxe a provisão, mês que vem também vai acontecer. Porque eu sou filha amada dele. E porque ando nos seus preceitos, alicerçada sobre a sua rocha. Eu precisei ministrar em mim mesma, para que os meus pensamentos não fossem para pensamentos de derrota. E você? O que você tem feito? Quando você vê a situação cada vez mais difícil, você tem dito, o meu Senhor faz o querer e o realizar, ou eu fico, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. De quais têm sido os pensamentos que você tem alimentado dentro de você? Hoje, sinceramente falando, amém? E eu costumo dizer e brincar com você, Jesus está vendo quem está falando verdade ou mentira. Hoje, se eu perguntar agora, nesse exato momento, os teus pensamentos, na sua maioria, têm sido pensamentos de vitória. E não é pensar na vitória quando você está enxergando ela, não. É você pensar nela quando você não tem a provisão e, humanamente falando, você não tem como alcançá-la. Pensamentos de vitória é entender que eu realmente não tenho como alcançá-la, mas a Bíblia diz que são elas, as bênçãos que irão me alcançar. Hoje eu te pergunto, os teus pensamentos hoje, a tua realidade hoje, são de pensamentos de vencedor ou pensamentos de quem já entregou os pontos e é isso aí? Eu prefiro não pensar na vitória para que eu não me frustre, para que eu não me entristeça, para que eu não me abata. Porque se não der certo, né, eu já pensei que não ia dar. Hoje eu te pergunto, escreve aí, derrota ou vitória? Derrota ou vitória? Teus pensamentos têm sido de derrota ou de vitória? Os nossos pensamentos precisam ter intenções. Eu preciso ser intencional em tudo que eu peço. Olha o que eu acabei de testemunhar para vocês. Eu comecei a apresentar para o Senhor. Senhor, eu preciso dessa provisão. E tu sabes que eu não tenho mais de onde resolver. Eu preciso dessa provisão. Sabe o que é ter uma mente de vencedor? É você enxergar o teu milagre não quando ele está perto de chegar, é quando ele está bem distante mesmo.
É você dizer para o Senhor: Senhor, eu já vejo pelos meus olhos espirituais, eu e a minha casa te servindo. Senhor, eu já vejo pelos meus olhos espirituais, vivendo a glória da segunda casa, vendo a minha família reunida ao redor da mesa na hora do almoço. E nós vivenciando um momento de comunhão. Senhor, eu já vi a tua provisão em todas as áreas da minha vida, e você conseguir criar uma imagem dessa provisão dentro de você, na tua mente. Mesmo que nesse momento o teu marido, ele não seja nem mais o cavalo do giraia, ele é o cavalo, ele é o giraia, e quem comanda o giraia tá nas bebidas, tá nas drogas, na prostituição, no adultério, afastado de Deus. Não importa a situação que esteja acontecendo. Assumiu a amante. Ou a tua esposa que só está te repudiando. Não importa o tamanho do deserto. Ter uma mente vencedora não é quando eu alcanço a terra prometida. A mente vencedora, ela precisa ser forjada no deserto, ela é moldada no deserto, ela é nutrida no deserto. Deserto não é lugar de morada, mas é sim lugar de aprendizado. Se eu não consigo aprender no meu deserto, não tem outro lugar que eu possa ser ministrado. É na ausência que eu aprendo a importância da permanência. É na escassez que eu aprendo a importância da fartura. É no andar solitário que eu aprendo a importância de andarmos em dois. Quantos de nós aprendemos na dor aquilo que nós tínhamos e jogamos fora? Aquilo que Deus já havia nos abençoado e nós não tivemos a sabedoria de cuidar. Uma mente vencedora, ela constrói um novo tempo. Há uma parte do deserto que é forjada por Deus, mas há também uma parte que depende de nós. E a parte que depende de nós é o da busca, é a do aprendizado, é o da constância, é da fé inabalável, é de ter pensamentos de vitória e não de derrota em meio à adversidade. Olha o que Romanos 8:37, no versículo 38, vai dizer: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa ou criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você consegue entender que uma mente vitoriosa é forjada independentemente das circunstâncias, daquilo que você está vivendo, daquilo que você está vendo, daquilo que você está sentindo, porque a palavra, Paulo está dizendo: não importa nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, e nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus. Ter uma mente vitoriosa é saber que nada, absolutamente nada, é capaz de nos separar do amor de Deus, e que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando o Senhor me deu essa palavra ontem, eu disse: eu entendi tudo agora. Foi tão profundo o que foi ministrado na minha vida ontem. Eu disse: eu entendi tudo agora. O medo que eu tava de... Porque, gente, bora combinar aqui, bora falar baixinho, eu e vocês. Vai um crente não pagar o compromisso dele? Vai um crente que prega a palavra não pagar o compromisso dele? A gente vira de safado pra baixo, sim ou não?
Até outro crente vai dizer, isso porque é crente, viu? E o meu coração estava desesperado. Eu dizia, Senhor, eu não posso envergonhar o teu nome. Eu preciso dessa provisão porque eu não posso envergonhar o teu nome. Eu não estou nem aí pro meu. Mas eu estou muito aí pro teu. E eu estava me sentindo angustiada. Mas quando o Senhor ministrou para mim Romanos 8, do 37 ao 39, eu entendi que absolutamente nada pode nos afastar. Não tem deserto, não tem dificuldade, não tem provação, não tem vale, nada. O Senhor está dizendo para mim e para você, nem a vida e nem a morte, que são coisas das quais eu e você não temos domínio, nem isso é capaz. Paulo está dizendo nesse texto que nem as potestades, nem os principados, nem Satanás é capaz. Então por que você está se moldando por uma mente de derrota e não por uma mente de vitória? Eu precisei ministrar na minha vida e dizer assim, em Cristo Jesus eu já sou vitoriosa, não importa o que vai acontecer, eu já recebi a minha provisão. E quando eu declarei isso, eu não tinha recebido. A nossa oração, ela precisa passar o teto da nossa casa. Ela precisa subir aos céus como incenso agradável e suave. Chega de tentar recursos como se eu buscasse um atalho. O que vai mudar a tua história e a minha chama-se relacionamento. Chama-se restauração. A maioria de nós quer ouvir somente que vamos ficar curados da febre. Mas não paramos para pensar o que tem produzido a febre. Muitos de nós está aqui porque quer o cônjuge de volta em casa, ou quer uma vida familiar saudável, sem brigas, sem afrontamento, sem discussões, porque quer o fim do pecado. Isso é a febre. Mas você tem cuidado do que traz a febre? Falar sobre restauração é falar daquilo que vai nascer, vai ser curado de dentro para fora. Todo mundo está preocupado com o exterior e esquece do interior. Todo mundo quer o seu nome nas redes sociais escrito fulano é casado com fulana, e fotos no perfil e no status. Mas o que acontece da porta fechada para dentro de casa, aonde as redes sociais não alcançam o nosso dia a dia? Aonde um dorme na sala, o outro no quarto, ninguém dá bom dia para ninguém, e quando a boca se abre é só para ofender. Ou um engano, ou o celular que é escondido, o caso extraconjugal que acontece. Entenda de uma vez por todas, é sermos restaurados que vai mudar tudo isso. Eu vou ser chata e não me importo de ser. Mas somente pessoas restauradas conseguem restaurar qualquer área de suas vidas. A maioria de nós quer um comprimido mágico e pronto, meu marido voltou para casa, e pronto, minha esposa voltou para casa, e pronto, nas redes sociais nós já somos um casal, e pronto. Mas ninguém quer se dar o trabalho de ser curado, porque ser curado dói, nascer de novo dói, requer de mim confiança. Requer de mim constância, requer de mim um passo de cada vez, requer de mim a construção de uma identidade vitoriosa, onde o Senhor forja em mim uma mente inabalável. Se o Daniel não tivesse entendido que ele precisava mudar, porque até então, vamos lá, eu e ele estávamos feridos. Na minha mente, ele precisava mudar, mas eu nem acreditava que ele pudesse mudar, ok? Eu já tinha desistido da mudança dele há muito tempo. Fui fazer o que o mundo disse que era para eu fazer.
Mas ele que desejava perdão, a restauração da nossa família, ele achava que eu precisava mudar. Ele não. Ele achava que eu precisava ser menos orgulhosa. Ele não. Ele achava que eu precisava terminar com a outra pessoa. Ele não precisava começar um relacionamento com Deus. Ele queria o comprimidinho mágico. Vamos lá. Toma aqui esse remedinho e ela volta para casa. Não existem comprimidinhos mágicos. O que existe é uma decisão contínua, diária, uma fé racional, que não importa o que eu esteja vendo ou vivendo, eu tenho a convicção daquilo que Deus fala comigo. E Romanos 8, do 37 ao 39, está dizendo que absolutamente nada, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados e potestades, nada nos separa do amor de Deus. E é por conta do amor de Deus que em todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores. Esse trecho do texto de Romanos 8, o Senhor está dizendo primeiro que nós somos mais do que vencedores no versículo 37, para depois, no 38 e no 39, ele dizer, não importa o que vai acontecer, em todas essas coisas, vocês já são. O Senhor aqui não está dizendo que nós seremos, Ele está dizendo nós já somos. Ele está falando no tempo presente. Então por que você não blinda essa mente e para de estar pensando só naquilo que você não tem como resolver? Mas Ele tem. Você percebe a falta de relacionamento quando alguém diz assim, eu já fiz de tudo, agora eu só oro. Oi? Meu irmão, minha irmã, o só orar é mais do que de tudo que você possa ter feito pela força do teu braço. Porque quem ora se relaciona, quem se relaciona vê as suas falhas. Quem vê as suas falhas pede perdão por as suas falhas. E quem vê e pede perdão pelas suas falhas consegue também perdoar o outro. E entende que aquele momento é momento de ser lapidado, como vasos na mão do oleiro. O que Deus quer para mim e para você nessa tarde é que venhamos aprender a renovar a nossa mente e transformá-la numa mente vitoriosa. Aí você pode pensar, mas Dani, só o que vem na minha mente é derrota. Olha o que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aí, bora detalhar. Teus pensamentos têm pensado naquilo que é verdadeiro? A verdade só existe na palavra. Os teus pensamentos têm sido naquilo que é nobre? Ou você só pensa naquilo que é baixaria? Porque eu vou discutir, eu vou brigar, eu vou gritar, vou bater palma no meio da rua, vou logo situar neguinho de quem ele é, vou logo enquadrar. Isso não é nobre. Teus pensamentos têm sido norteados por aquilo que é correto. Gente, aquilo que é certo não deixará de ser certo. E aquilo que é errado também não deixa de ser errado. Independentemente se tem alguém vendo ou não o que eu faço ou o que eu falo. Teus pensamentos têm sido norteados pelo que é correto? Ou melhor, teus pensamentos têm sido norteados por aquilo que é puro? Sabe o que acontece conosco? A gente julga os outros e não percebe que vemos neles aquilo que é falho em nós, mas somos incapazes de reconhecer isso. Sabe o que é um pensamento puro? É você ver naquilo que parece não ter valor, algum valor. Tem uma parábola que não está na Bíblia, amém?
que o meu pai ouviu, ainda criança, o meu avô contar. Que é uma história assim. Jesus vinha caminhando sobre determinado lugar e ao atravessar, lembrando, não está na palavra, meu avô ministrava isso na vida do meu pai quando eu era criança e dos meus tios. E Jesus vai atravessar a rua, mas ao atravessar ele vê um cachorro morto, esmigalhado em meio à avenida. E o cachorro já estava em estágio de decomposição, já cheirava mal. E as pessoas que acompanhavam Jesus passam por aquela carcaça daquele animal e não conseguem nem olhar para ela. A primeira coisa que fazem é tampar o nariz, a boca, para não sentir o mau odor. E tentam levar Jesus o mais rápido possível dali, dizendo, tá fedendo, não, vamos sair daqui. Mas Jesus para diante daquela carcaça, daquele animal que perdeu a vida, olha para ele e diz assim, que dentes bonitos. Ninguém conseguiu ver nada de puro naquela morte. A única coisa que todos naquela multidão viam era a morte, o aspecto feio da morte e a podridão da morte. Mas Jesus conseguiu ultrapassar tudo isso e olhar para aquele animal e dizer que dentes lindos ele tinha. Pensamentos puros é eu achar o que é bom naquilo que me apresenta com maldade. Aí eu te pergunto nessa tarde, teus pensamentos têm sido puros? Teus pensamentos são forjados por aquilo que é amável, por aquilo que é de boa fama, por tudo aquilo que tem excelência e por aquilo que é digno de louvor. E quem é que é o único digno de louvor? O Senhor é o único que é digno de louvor. E aqui em Filipenses 4:8, Paulo está dizendo para mim e para você, são nessas coisas que você deve pensar. Hoje eu posso decidir viver pela carne, com uma mente voltada pela carne, ou eu posso decidir viver pela graça, viver pelo Espírito, por aquilo que o Espírito me conduz. Uma mente vitoriosa, ela não vai ser levada pela carne. De novo, eu e você vamos sentir, porque ninguém aqui está morando na bolha. Amém? Ninguém aqui não vai sentir. Pelo contrário, vamos sim. Mas teremos uma fé tão madura, tão alicerçada na rocha, que aquilo que eu sinto, eu entrego no altar do Senhor. Quando eu condiciono a minha busca e a minha permanência em Deus por conta daquilo que eu quero receber dele, é nessa hora que eu tenho o diagnóstico de que não, eu não me relaciono com ele. Eu apenas tenho uma fé, e me perdoem a palavra agora, interesseira. Uma fé egoísta. Deus só é Deus da minha vida se ele me entregar. Mas se ele não me entregar, não quero mais saber dele não, eu, hein? Não tem nem reciprocidade nisso. Busquei ele, busquei, e ele não me fez o que eu queria. Vou viver a minha vida. E aí vai pro mundão rasgado e... Você quer saber se você se relaciona com Deus de maneira íntima e verdadeira? E não adianta responder pra mim, tá? E nem pra você mesmo. Porque Deus é o único que esquadrinha os nossos corações. Quando eu me relaciono de maneira íntima com Deus, verdadeira, Ele me dando ou não dando, Ele continua sendo meu Deus. Porque Romanos 8, do 37 ao 39, diz que nada me aparta do amor dele.
Uma mente vencedora é aquela que não se aparta do amor de Deus. Uma mente vencedora é aquela que, em meio à tribulação, continua crendo. Uma mente vencedora é aquela que enxerga o seu milagre quando tudo está morto. Hoje eu percebo que cada uma das lutas, cada estação do deserto que eu passei com o Daniel e a nossa casa foi fundamental para forjar um caráter íntegro com Deus. Eu já falei isso 1, 2 e talvez isso vá nortear a nossa história até quando chegar a época de voltarmos para a casa do Pai. A minha casa era um projeto fracassado. Meu casamento era um projeto fracassado. A minha família era um projeto fracassado. Eu era aquela pessoa que estava virada do Satanás e não queria ouvir e obedecer a voz de Deus. Eu era aquela que dizia que não amava, eu era aquela que dizia que Deus me queria feliz do jeito que eu estava vivendo, eu era aquela que dizia ninguém vai me obrigar, eu era aquela que dizia vaza, vai viver a tua vida. Os meus planos eram outros, os meus sentimentos eram outros, as minhas decisões eram outras. Mas a palavra vai dizer que não importa o que eu decido, o que eu vivo, o que eu diga, o que eu faço. Porque o propósito de Deus é maior do que tudo isso e nada, absolutamente nada e nem ninguém é capaz de impedir o propósito dele. Você entende agora? Porque você não pode depositar sobre a vida de ninguém aquilo que só Deus pode fazer. Você não pode colocar a tua felicidade em ninguém, porque todo mundo é falho, porque a nossa felicidade ela vem do Senhor. Hoje eu sou feliz por ser casada com o meu marido, mas eu só sou feliz de verdade porque o Senhor me faz feliz. Todas as vezes que você duvidar, faça desse texto de Romanos 8, do 37 ao 39, teu norte, teu rumo. Todas as vezes que você sentir, você vai sentir. Abre a tua Bíblia e lê em voz bem alta, decretando nos céus essa verdade. Hoje eu te convido a aprender a ser restaurado. Um dia a gente precisou de alguém para segurar na nossa mão e dizer assim, não vou desistir de vocês. E rapaz, o bichinho gastou um joelho no chão. Hoje, após a partida dele e ter ido encontrar o Senhor na glória, eu e o Daniel achamos que o Senhor o botou nessa terra com essa missão. Esse era o propósito dele. Ver um projeto fracassado que não tinha mais valor algum se tornar um vaso de honra na casa do Senhor. Não porque a honra é minha, porque o testemunho foi na minha vida, mas não fui eu quem fiz. Quem abre a boca para dizer, porque o meu testemunho vai ganhar o mundo. Não só é o meu testemunho que vai ganhar o mundo. O que vai ganhar o mundo é o testemunho daquilo que só Deus pode fazer na nossa história. Nada é sobre mim, nada é sobre o Daniel, nada é sobre a nossa casa, mas absolutamente tudo é sobre Ele. Quer saber qual é o fruto? Reconhece a árvore. Hoje eu te convido a se tornar uma árvore de bons frutos. A se tornar uma árvore de frutos maduros. Daquilo que só o extraordinário de Deus pode fazer, amém? Até aqui o Senhor falou comigo. E que essa palavra possa ir de encontro ao teu coração nessa tarde. E que essa palavra possa queimar como brasa viva dentro do teu coração. E todas as vezes que a tua alma
ou as setas malignas do inferno tentarem dizer para você que a tua mente, a tua vida é de um perdedor, você vai abrir a sua Bíblia e vai relembrar o que Deus já falou para mim, para você, que em todas essas coisas nós já somos vencedores. Amém? Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Lembrando, estão abertas inscrições para restauração. Pessoas restauradas é que restauram qualquer área de suas vidas. Não só a área familiar, conjugal, como qualquer área. Eu e Daniel, a gente quer segurar nas tuas mãos e dizer, vambora. Nós vamos chegar no fim do ano com incontáveis famílias que vão se sentar à mesa no momento da ceia e dizer, eu e a minha casa te servimos. Hoje eu vivo a glória da segunda casa. Então começa a lançar boas sementes e sementes certas. Toma uma decisão e vamos embora. Porque nem a morte, nem a vida é capaz de nos separar do amor de Deus. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem com mais um meio-dia com a Dani. Amém? Fiquem com Deus.